sentido, nós vamos fazer essa live com o professor Gustavo de Moraes, economista, doutor em economia, uma das mentes privilegiadas aqui do nosso estado no que diz respeito a essas questões econômicas. A ideia é conversar com o Gustavo sobre isso. O Gustavo já está ao vivo, vamos ver se o Gustavo já entra conosco. Estamos aguardando aí a conexão com o Gustavo. Alô, Gustavo! Tudo bem, Nelson? Vamos. Só um instantinho, por favor, só colocar meu aparelho aqui. Sim, claro, sem problema. Está me ouvindo muito bem? Pois não, sim. Também Tá está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. ouço bem. Perfeitamente. Gustavo, a ideia então que a gente pensou, né, conversando ontem, é fazer essa live principalmente para orientar as pessoas em relação ao que pode acontecer para o futuro, né, no que diz respeito à economia, questões aí de trabalho, emprego, oportunidades. A gente está vivendo um momento que realmente nunca foi vivido na história, né, essa questão do enclausuramento, a questão do vírus. Então a gente quer entender um pouco quais vão ser as consequências disso no que diz respeito à economia, e ninguém melhor do que tu para a gente bater um papo sobre isso e tentar orientar as pessoas, esclarecer, enfim, dar luz a uma série de questionamentos que hoje estão nebulosos na cabeça das pessoas. As pessoas estão muito inseguras também, não só pelas questões sanitárias, mas também pelo seu futuro em relação ao emprego, em relação à economia, enfim, né? Então, claro. Eu queria começar, Gustavo, te perguntando e tentando contextualizar essa crise econômica que está sendo gerada a partir do coronavírus, né? Se essa é a maior crise da história, essa vai ser a maior crise da história no que diz respeito à economia. Traçando um paralelo, a gente lembra da depressão de 1929, que é tão falada e estudada na história. Temos aí 2008, que também foi uma crise que abalou mundialmente, né? Eu queria que você traçasse esses paralelos e nos contextualizasse em relação a essa crise que nós estamos vivendo, se é a pior da história realmente. Claro, uma boa noite a quem está participando. Obrigado pela oportunidade, Nelson, um prazer estar interagindo contigo e com os colegas. Deixa eu te dizer que eu acho que sim, né? Infelizmente eu acho que é uma crise maior da história, aí, pelo menos na história do capitalismo, né? Por que eu acho que essa é uma crise maior dentro da história do capitalismo? Pelo fato de que nós, nas crises anteriores, nós sempre tivemos origens das crises dentro do sistema econômico, né? Então, ora era choque de demanda negativo, ora era choque de oferta negativo, proporcionado dentro do sistema. Dessa oportunidade, nós tivemos uma crise que veio de fora do sistema, como tu bem colocaste, uma crise sanitária, e esta crise sanitária, tá, ela decorre, né, em função, né, de um problema que se espalhou pelo mundo. Então nós temos essas duas características: a crise vem de fora do sistema econômico e, adicionalmente, a crise é global, né? Até então, todas as crises, elas atingiam um determinado ponto, né, determinada localização geográfica, e então se espalhavam pelo mundo. Geralmente, quando atingiam uma região, outras regiões já haviam ou se recuperado ou sequer sido atingidas, né? Então nós temos pela primeira vez uma crise, penso eu, que é simultânea em todos os espaços econômicos de produção, quase todos os espaços econômicos de produção, e ela vem de fora do sistema. Essa última característica é especial porque ela é uma quebra de confiança, né? Eu acho que isso fica melhor exemplificado, né, no fato de que nós temos uma quebra de confiança, por exemplo, no setor de viagens, né? Num contexto como esse, ninguém vai comprar pacotes de viagem, comprar passagens aéreas, enfim, comprar lazer, né? São importantes setores de empregabilidade ao redor do mundo. Então é uma crise de confiança, uma crise simultânea. Eu gosto de traçar o seguinte paralelo, né, Nelson? Mesmo na Segunda Guerra, você não teve interrupção nem nas zonas de combate, né? Mesmo as zonas de combate ainda tiveram algum grau de produção em voga, né? Nessa vez, não. Nessa vez, você interrompe aquilo que nós chamamos, para os estudantes de economia do primeiro semestre, né, o fluxo circular de renda. Né? Empresas fazem trocas com famílias, famílias e empresas fazem trocas com o governo, e isso foi interrompido, né, por uma crise, aí, uma epidemia inédita. Sim.
E se fala, Gustavo, ontem eu estava lendo sobre isso, que tem alguns países que podem fechar o ano com quedas de 2 dígitos, né? Com economias além dos 10% negativo. Isso é uma realidade, já podemos projetar isso. E emendando nessa pergunta, e o Brasil, qual é a tua projeção de fechamento? A gente teve a questão do PIBinho aí alguns dias com o Bolsonaro debatendo de maneira áspera as críticas em relação ao PIB que nós tivemos. O que a gente pode projetar de Brasil? Na verdade é muito arriscado agora fazer essas projeções quantitativas, né? É óbvio que o PIB vai cair muito em praticamente todas as economias mundiais e, entretanto, apesar de não ser possível fazer uma estimativa quantitativa para isso, é possível, né? Até porque é difícil fazer estimativa quantitativa porque a gente não sabe quanto tempo esse lockdown, né? Essa parada, esse confinamento, ele vai proporcionar efeitos. Então essa é a principal indefinição, talvez, dos agentes econômicos e talvez a grande fonte de angústia e ansiedade nesse instante. Mas, de qualquer forma, a gente pode traçar, sim, algumas tendências, tá, Nelson? As tendências estariam concentradas em países que são dependentes de serviços, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, os países do Mediterrâneo fortemente atingidos pela epidemia, né? Então você pega especialmente Itália e Espanha, mas também Portugal e Grécia, são países que dependem do turismo, são países que dependem dos serviços, por consequência, são países já endividados, né? Essa é uma característica importante que a gente já traz do sistema econômico anterior. Então são países que certamente estão muito mais expostos a essa crise. E como eu coloquei antes, né, o fluxo circular de renda interrompido também resulta no fato, né, de que nós vamos ter, então, problemas de liquidez, né? E no caso da Itália, por exemplo, havia uma desconfiança anterior à pandemia, se os bancos italianos eram bancos sólidos o suficiente para enfrentar crises econômicas. Não há teste melhor agora para saber se essa informação é verdadeira ou não, né? Infelizmente. Então, nós vamos ter aí, certamente, os países dependentes de serviços. Por exemplo, um país como Emirados Árabes, um país como a Arábia Saudita também, que, em paralelo, né, vivenciam uma queda no preço do petróleo bastante expressiva, além de serem países, né, que dependem do fluxo de serviços, caso notório do Emirados Árabes e Catar, onde nós temos hubs logísticos importantes, onde nós temos companhias aéreas importantes e até a indústria de turismo, né? Então nós vamos ter, por exemplo, né? Então nós vamos ter quedas importantes nesses países. Essa é a tendência que a gente consegue enxergar nesse instante, né? Eu diria para você que até projetando o Brasil daqui a pouco, excluindo o Rio Grande do Sul, que ainda, para piorar um pouquinho, no interior do Rio Grande do Sul a gente vive uma estiagem, né? Excluindo o Rio Grande do Sul, os estados agrícolas, por exemplo, tendem a ser menos afetados. Não que eles não sejam, né? Mas certamente eles são menos afetados. Então a gente vê essas tendências dentro vamos dizer assim, dos resultados globais dessa pandemia, né, os efeitos econômicos. Um ponto importante nessa tua pergunta, né? Desculpa, Nelson. Certamente vai ser. Desculpa, por favor. Sim, certamente vai ser negativo e eu acho que é importante dizer também, né, que economias mais flexíveis, como a economia americana, Oi, Nelson. Eu acho que assim, economias mais flexíveis como a americana, elas vão ter uma queda violenta no PIB, talvez nesse segundo trimestre, nesse terceiro trimestre, mas logo se recuperarão. Primeiro e segundo trimestre logo se recuperarão, né, até por estatística. Mas vai ser um tempo em que nós vamos, tomara que eu esteja errado, mas vai ser um tempo em que nós vamos sim ter que, na minha expressão aqui, por favor, trincar os dentes. Vai ser difícil. Uhum. Gustavo, entrando na questão do cidadão, né, do trabalhador, da pessoa que está procurando emprego, que está preocupada em relação aos postos de trabalho, como é que vai ser, na tua análise, a questão do desemprego aqui no Brasil com essa crise? A gente teve a edição ontem de uma medida do Bolsonaro, com aquela questão dos 4 meses que não precisaria ser pago pelo empregador, depois hoje à tarde ele revogou isso. Como é que tu está vendo essa questão do desemprego e das oportunidades de trabalho nesse segundo semestre?
Anterior a essa pergunta, Nelson, é importante notar que as empresas hoje, pela ausência de receita, né, pela parada que a economia dá, pelo fato das pessoas estarem em casa, pela ausência então de receita, as empresas elas têm que preservar o caixa. Né? Então hoje quem tem caixa tem ouro. Né? Porque normalmente, isso é do capitalismo, as empresas trabalham alavancadas. Às vezes até o próprio consumidor trabalha alavancado. Né? Ele tem recursos para o seu giro diário, quem sabe o seu giro semanal, às vezes até o seu giro mensal, né? Mas está sempre contando com esse fluxo circular de renda na economia, que permite então ele recompor o caixa, recompor o planejamento, as obrigações, etc. E isso faz com que então caixa hoje seja ouro. As empresas hoje basicamente brigam por caixa. É por isso que os bancos, nessa última semana, estavam, por exemplo, cobrando juros de empréstimos na casa dos 2 dígitos. Né? Por quê? Porque existe a perspectiva de inadimplência e qualquer recurso hoje ele é um recurso muito importante. Sim. Então, caixa é muito importante. E aí a gente tem um paradoxo. Né? Por que o paradoxo? Porque, na realidade, as firmas, até pela falta de atividade econômica, elas vão se planejar para demitir o seu trabalhador. Né? Só que, por outro lado, demitir o trabalhador significa pagar indenizações. Exatamente. Ou pelo menos a gente acha isso. Né? Então, assim, pagar indenizações no momento em que teu caixa ele está, vamos dizer, prejudicado, para dizer o mínimo sobre ele, né? é talvez um momento ruim para isso. Né? Então a gente tem esse paradoxo. Talvez o desemprego apareça, né, na religada da economia. Então, assim, nas próximas semanas eu não vejo muitas demissões, mas eu vejo demissões assim que o confinamento, vamos dizer assim, for levantado, né, junto à população. Então o nosso principal desafio agora passa a ser, né, esse time da explosão do desemprego. O comércio, por exemplo, fala em 5 milhões de desempregados a mais. Né? A gente já vem de uma situação, como tu colocaste antes, de 12 milhões de desempregados, que não é nunca foi desprezível, né? E aí a gente ainda cresce, pelo menos só do comércio, 5 milhões de desempregados. Afora todo o problema de cortar vocações, afora todo o problema que a gente chama na economia de histereses, né? Você prejudica a capacidade produtiva do cidadão, você prejudica a psicologia do cidadão, você tem toda uma sorte de efeitos negativos, né? Você ainda tem, né, um mercado de trabalho então que passa a ser depreciado. Muitas pessoas procurando empregos, muitas pessoas procurando colocação, né, e isso dificulta sobremaneira a forma como a gente vai lidar com esse desemprego. Então, sim, as previsões aí são catastróficas. A minha esperança, né, para deixar uma palavra de esperança sobre isso, é que haverá um desemprego grande, né, mas que de qualquer forma esse desemprego será breve. Em 2, 3 trimestres estaríamos de volta com que não é pouco, né? Diga-se de passagem, né? mas em torno de um contexto, porque fique ressaltado, né, Nelson? Eu acho que isso é importante, que a gente vai gerar o desemprego, mas não se perdeu capacidade criativa, não se perdeu capacidade tecnológica, não se perdeu capacidade produtiva. O que se perdeu foi a confiança por um agente externo à economia. É como se a gente tivesse sofrido uma invasão extraterrestre. Né? E isso, claro, afeta a confiança da economia. Na medida que a gente voltar, e na medida que a gente voltar com confiança, tanto melhor. Sim. Tu havia falado aí agora no teu último comentário sobre comércio e serviços, e isso que eu ia te perguntar. O setor de comércio e serviços vai ser o mais abalado do futuro? Se é que vai sofrer de maneira mais contundente os impactos do coronavírus, né? No setor, vamos dizer assim, nos setores reais, o setor de serviços é o mais abalado, sem dúvida nenhuma. Porque as necessidades básicas, o setor de duráveis também vai ser bastante abalado, né? Porque as pessoas nessa situação de desemprego, incerteza sobre o futuro, por isso que é bom cultivar o otimismo, né? As pessoas vão deixar de adquirir bens duráveis. Eu te pergunto se você vai querer comprar uma geladeira, né, daqui a 2 meses. Você vai pensar 2 vezes, vai ver se a situação realmente volta, vai ver se os teus clientes de fato voltaram, né? Você vai tentar entender se o teu caixa, né, se o teu fluxo de caixa realmente fica firme. Então, os bens duráveis e o setor de serviços, eles vão ser setores altamente prejudicados. Ao passo que, paradoxalmente, né, o setor de bens não duráveis,
pode se beneficiar da crise, né? Uma explosão de compras de bens não duráveis, a gente está falando de alimentos, higiene e fármacos, né? Então isso vai ter impactos positivos, é paradoxal. Mas sim, eu acho que setores de serviços e setores, né, de bens duráveis são setores importantes para a economia e são setores, então, que acabam sendo, nessas condições, inviabilizados, para colocar o mínimo. A gente lembra bastante do turismo, né, Gustavo? Turismo que está sendo afetado nesse momento, as empresas aéreas também, que até se falou em se adotar medidas aí de tentar minimizar os impactos para as aéreas, né? Então a gente lembra principalmente desse segmento aí de turismo e as aéreas. Né? O Marcelo Ayub, que está assistindo a nossa live, está perguntando para nós se ele pode fazer algum questionamento. Acho que é tranquilo, né? Se você quiser fazer um questionamento, podemos ter à vontade o pessoal que está assistindo aí a fazer questionamentos para o Gustavo. É tranquilo, mas só não faz gracinha, viu? Eles vão fazer gracinha aí. Vamos fazer gracinha? Ah, meu Deus, que problema. Olha lá, o esporte também afetado. Isso aí claro que sim, né? Isso também eu acho que é bem... No final o Marcelo tá zombando, mas acho que é legal comentar, né? Porque, na realidade, ele tá fazendo isso em função do fato de que eu entendo o esporte e o lazer como setores fundamentais da economia, assim, no sentido de gerar lazer e gerar renda, fluxo de renda, né? A gente vai ter, sim, esses setores de lazer afetados, shows cancelados, né? Esporte, as Olimpíadas sendo adiadas, então para o Japão isso vai ser um peso muito grande. Então a gente tem sim impactos, esse comentário só corrobora aqueles impactos que nós havíamos mencionado sobre o setor de serviços, né? Eu acho até assim que a gente está numa discussão, no meio de uma discussão, o público talvez não esteja prestando atenção, em que os clubes estão tentando reduzir em 50% o salário dos jogadores. E os jogadores estão resistindo, né? Então é uma situação que eu acho que daqui a pouco vai ser uma situação que toda a economia vai estar discutindo. Todos os setores econômicos, de alguma forma, vão prever redução de jornada e redução de salários. Porque isso é uma bola de neve, né, Gustavo? Porque quem paga o salário dos jogadores são as receitas dos clubes que advêm principalmente dos contratos com TV, com marketing, né, com publicidade. A partir do momento que essas empresas que investem altos recursos em marketing e a TV saem ou vão reduzir os seus investimentos, obviamente os clubes não vão ter condições de bancar os salários astronômicos dos jogadores, né? A gente está falando de jogadores que ganham 600 mil, 1 milhão, né? É muito dinheiro, né? Então, vai ser afetado. Né? Mas esse é um setor que ainda na relargada da economia, ainda pode se beneficiar. Organizar torneios curtos, etc., organizar entretenimento vai ser relativamente fácil. Duro vai ser para o comércio, duro vai ser para os hotéis, duro vai ser para as empresas aéreas. Né? O fluxo de caixa aí é determinante. Gustavo, e na tua opinião, como economista, quais seriam as alternativas que o governo poderia apresentar para tentar minimizar essas questões do coronavírus? Eu estou falando aí em nível federal e aqui trazendo para o estado ou para o próprio município de Porto Alegre, o que tu pensas que poderia ser as alternativas para resolver ou minimizar ou tornar breve essa crise? Na verdade, assim, hoje a briga, mais uma vez, vou colocar isso, a briga das empresas é por liquidez, é por caixa, né? Poder ter caixa. Então, eu penso que na retomada da economia, várias medidas podem ser pensadas, né? Por exemplo, os trabalhadores têm um grande fundo de poupança que pode ser pensado, né? Não só apenas trabalhadores demitidos, mas também trabalhadores que permaneçam na ativa, né? E esses fundos serem liberados. Eu estou falando de contribuições previdenciárias, por exemplo, que ao invés de serem pagas à Previdência, poderiam ser direcionadas a dar liquidez às famílias, né? Pelo menos momentaneamente, transitoriamente. Eu acho importante isso. Não se descontar o INSS, seria isso, Gustavo? Não se descontar o INSS. Isso, e transferir para as famílias. Né? Tudo isso que eu vou falar agora é transitório. Né? Você faz para tentar religar a economia, né? como se a tua churrasqueira tivesse apagado e você, de repente, tem que jogar mais carvão, né? Para fazer isso funcionar. Tudo medida de curto prazo, infelizmente. Né? A medida mais efetiva do médio e longo prazo é realmente reestabelecer a confiança no sistema e fazer as pessoas voltarem ao padrão normal de circulação, de fluxo circular de renda.
Tá? Mas, assim, esses fundos públicos que hoje se constituem estoques, né, FGTS, por exemplo, a contribuição previdenciária, né, tudo isso, de alguma maneira, pode ser pensado em ter uma liberação maior e poder, então, dar o arranque de novo no motor da economia. Né? Mas isso teria que ser feito no momento da saída do confinamento. Nesse instante, ficaria difícil. Até pegando esse gancho dessa pergunta que eu te fiz agora e esse teu retorno, eu tenho um questionamento aqui que é em relação à cobrança, né, de impostos ou, enfim, de outras questões federais e estaduais, se não poderia ser mexido nesse momento para tentar apaziguar essa questão. Eu lembro aqui da apresentação da Casa Própria, inclusive o presidente da Caixa Econômica Federal sinalizou que vai adotar algumas medidas nos próximos dias em relação a isso, tentando fazer com que quem tem casa própria financiada pela Caixa não pague os próximos meses e jogue essas prestações para o final do empréstimo, para o final do pagamento, né? Questões como água e luz, a gente teve aqui o governador Eduardo Leite com a questão da CE, né, que ele disse que não vai cortar a CE de quem está devendo nos próximos 60 dias, né? E eu lembro também, só para pontuar aqui, Gustavo, o IPVA, IPTU, a própria questão do seguro-desemprego, se poderia ter mais parcelas para quem está desempregado nesse momento. O que tu pensa em relação a isso? Na verdade, assim, esse é o grande ponto da nossa economia nesse instante de curto prazo, que há um grande agente na economia que tem o caixa furado. Esse agente é o governo. Por natureza, né, por ter o monopólio da emissão de recursos, né, o monopólio de dinheiro, ele acaba sendo o cidadão que vai agora religar. Né? Não que eu aconselharia sempre fazer esse tipo de política, mas no momento é a única coisa que poderia religar, uma vez que está tudo furado, está tudo parado. Né? Você não está prestando serviço, né, e, portanto, não está recebendo, a única forma é o governo, entre aspas, comprar esse serviço e aí religar a economia novamente. Claro que o diferimento de impostos aí faz toda a diferença no caixa. Tá? Diferimento de impostos, adiar pagamento de FGTS, né, colocar esse dinheiro na mão do trabalhador, colocar esse dinheiro na mão das famílias, tudo isso vai ser muito importante nesse instante, tudo que der liquidez. Nesse sentido até, Nelson, eu acho que 60 dias para isenção aí do corte de luz e água é insuficiente, porque a gente vai ter estabelecimentos comerciais que vão demorar aí 210 dias, 7 meses, né, para restabelecerem o fluxo normal dos seus negócios. Que a grande questão da volta também, a grande angústia que muitos podem ter agora nesse instante, será que meu cliente volta? Então essa é uma pergunta que para muitos setores, agência de turismo, será que meu cliente volta? Hotéis, será que meu cliente volta? Estou falando dos mais graves, mas isso vale para tudo, né? Isso vale para todo tipo de prestação de serviço, todo tipo de indústria. Então, o grande desafio é dar essas formas de liquidez. E aí, eu acho que é relevante, né, que nós vamos ter aí uma injeção de liquidez, falando em bom português, nós vamos ter, então, uma inserção de moeda na economia muito grande por parte do governo, né? No caso do dólar, ainda tem um pormenor que, pelo menos, o dólar é aceito em todo o mundo, e isso pode gerar menos inflação, mas dentro de casa, né, como o real é aceito apenas no Brasil, grosso modo, né, a gente tende a ver, primeiro, uma maior inflação, mesmo em condições depressivas, né, essa inflação pode se refletir daqui a 10 anos, né, e nós vamos ter, né, também uma maior desvalorização do real. Né, então, frente ao dólar, economias da América Latina, que já estavam muito frágeis, você citou aí o caso do PIBinho, alguns minutos atrás, né? Economias que já estavam muito frágeis, elas tendem a permanecer muito frágeis e, como consequência, né, vai fragilizar também as suas respectivas moedas. Eu acho que a gente tem um desafio grande pela frente, que é a solução de curto prazo não tem outra. Restabelecer o caixa, e quem tem o monopólio da emissão é o governo, então paciência, vai ter que ser ele que vai ter que gerar liquidez para a economia religar, pegar no tranco novamente. Sim. Mas daí a gente já entra numa outra questão, a questão política, né, Gustavo? A gente ainda tem a peculiaridade de estar num país
que mesmo com toda essa crise econômica que está se iniciando e tende a ficar ainda por um bom tempo, é muito polarizado politicamente, e parece que esses ânimos com a crise ainda ficaram mais acirrados. A gente tem visto manifestações, os panelaços que ocorreram nos últimos dias, né? Também manifestações ásperas, ainda mais ásperas do presidente, né? Então, como é que tu vê essa influência da política também na economia, né? Um ambiente instável politicamente, até que ponto pode ser um agravante nesse processo? Na verdade, assim, a gente já tinha, nas semanas prévias ao coronavírus, ao desembarque do coronavírus no Brasil, alguns conflitos políticos importantes, né? Nós fizemos aqui uma junção de 4 tempestades, né, que se tornaram então um furacão. Obviamente, o maior dos furacões é o coronavírus, né, e o confinamento das famílias nas suas residências. Havia uma economia, né, que pouco desempenhava, o crescimento de 1% no ano passado, 1,1% no ano passado, é pífio, né, frente à capacidade econômica da economia brasileira. Nós tínhamos, paralelo a isso também, uma ameaça de queda no preço do petróleo que acabou se concretizando, né, o barril do petróleo cai pela metade, diminui a receita da Petrobras, em tese, né, ainda não se manifestou muito fortemente, em tese derruba os preços nas bombas de combustíveis, nas esquinas, nos postos de gasolina. Em tese, isso também prejudica a arrecadação do ICMS, que já está prejudicada pela atividade econômica parada, né? Então tudo isso forma um caldo muito forte e, na verdade, esse ambiente como tu bem colocaste aí, esse ambiente de rivalidade política, ele é um ambiente no qual a gente tem uma perspectiva que eu considero cautelosa, porque quando as pessoas começarem a perder o emprego, ou daqui a uma semana, as pessoas em confinamento começam a receber os seus boletos, percebe? Cria-se uma angústia e uma impaciência ainda maior, né, no sentimento popular. Então, eu tendo a dizer para ti que o difícil é justamente apaziguar os espíritos num ambiente como esse. A gente sabe, pela experiência histórica, né, que todos os momentos de recessão são momentos nos quais a rivalidade política ela se acentua, né? E aí você imagina, para mim, a classe média é o grande propulsor disso, né? Porque a classe pobre é sempre pobre, né? Em qualquer situação, com ou sem recessão, né? Você tem uma renda baixa e está vendendo a janta para comprar o almoço. Mas a classe média, que tem um status, que tem padrão de vida, se vê o desemprego próximo, se vê a falência próxima, ela costuma se manifestar e costuma se manifestar com força, né? Pelo menos no Brasil tem sido essa a tendência sempre. Então eu creio que no religar da economia, o mais importante seria sim apaziguar os espíritos. Caso contrário, a gente também vai para um conflito político que acaba prejudicando essa retomada possível, né? Não que vá ser uma super retomada, mas a retomada possível acaba sendo prejudicada. E aí eu acho que o ator-chave para isso é a classe média. Você tentar dialogar com a classe média e tentar estabelecer, né, coisas razoáveis. Você citava alguns minutos, eu acabei não respondendo, a MP, né, que o Bolsonaro editou nas primeiras horas dessa segunda-feira, né, e logo revogou, né. Ela é uma MP precipitada, né, ela é uma MP, uma medida provisória, provavelmente ela segue na direção correta, né, não de suspender salário, mas tentar renegociar postos e salários, né, mas só que ela ainda não foi adotada em país algum do mundo, em economia alguma do mundo. Então me pareceu uma MP desesperada, né? Vamos torcer ainda, né, para que na próxima semana e meia, nas 2 semanas, na verdade 3 semanas, né, até a Páscoa, a gente consiga restabelecer vamos dizer, essas condições sanitárias, né, essa confiança na economia, e aí a gente possa, então, retomar de acordo. Mas é um grande risco, né? Quando o desemprego e a falta de renda bater na classe média, a gente tem um grande risco político. Sim, até essa foi a pergunta do Luiz Fernando John aí, sobre essa questão da política interferindo na economia, né? Mas eu acho que assim, tem que traçar também em paralelo com outros países. A gente está vendo aqui no Brasil já essa polarização da política desde a eleição do presidente Bolsonaro, né? Até antes, inclusive, na campanha. Isso se manteve até hoje, na eleição, e com a crise, como tu mesmo disseste, ela tende a se agravar. E nos outros países,
pelo menos a gente está olhando aqui de fora, me parece que há um senso de unidade maior do que aqui no Brasil. O país tem, né, questão na solução do problema sanitário, principalmente na questão do problema sanitário. Mas aqui no Brasil tem essa questão da política, então até que ponto a política pode frear a retomada da economia, né? Mais ou menos esse é o pensamento. Mas eu não vejo, pelo menos, eu acho que tu concorda comigo, uma união de extremos agora nesse momento em relação à política. Acho que a tendência realmente é continuar a polarização, né, Gustavo? Mas, Nelson, eu acredito que esse não é um fenômeno brasileiro apenas, tá? Esse é um fenômeno mundial. Né? Na própria Europa você já tinha movimentos de extremismo, né? Inclusive alguns movimentos singulares, alguns grupos políticos que antes não participavam da política e começam a obter votações expressivas, né? Que acabam sendo retrato, né, de toda uma sociedade mundial que está bastante ansiosa. E aí o problema do coronavírus só vem a se somar, né? Embora seja o problema, né, a ansiedade e o temor já existiam antes mesmo do coronavírus. Só como exemplo, né, um exemplo pequeno, né, mas, por exemplo, nós tivemos em mês de fevereiro eleições na Eslováquia, né, um pequeno país no centro da Europa, e essas eleições fizeram com que 4 partidos de extrema-direita estivessem entre os 5 primeiros colocados na eleição. Então, são fenômenos, né? São fenômenos que são globais, não são fenômenos. Extrema-direita e extrema-esquerda acabam se beneficiando, né, dessa angústia, né, que a classe média está passando. E não estou aqui julgando, tá, Nelson? Mas, assim, nesse sentido, né, esse populismo encontra canais, né, de expressão. Sim, sim. Gustavo, alguém pode se beneficiar dessa crise? Algum país? Ou algum segmento? Bancos podem se beneficiar dessa crise? Alguém pode sair ganhando com essa crise? Alguém pode se aproveitar dessa crise para melhorar o seu status, enfim? Alguém ganha com a crise? Se você falar de setores e famílias, ninguém ganha com a crise. Né? Ninguém ganha com a crise. Você citou bancos não ganham com a crise. Né? A taxa de inadimplência nos próximos meses vai ser altíssima, né? Como eu falei, bancos italianos, por exemplo, que já se tinha alguma pulga atrás da orelha sobre eles, vão ser bancos que vão sofrer uma barbaridade. Então, sequer o sistema financeiro pode ganhar com a crise. Você tem em paralelo uma queda no preço do petróleo, fruto de uma guerra, né? Com implicações geopolíticas que nós ainda não compreendemos muito bem entre a Arábia Saudita e Rússia, né? Então, e eu acho até, né, Nelson, assim, acho que para o futuro a gente tem que explicar um pouquinho por que isso acontece em paralelo, né? Por que diante de uma grande pandemia, ainda assim, a Arábia Saudita resolve aumentar a oferta de petróleo no mercado mundial, né? Porque toda a tendência mostra o contrário, que a demanda ia cair, etc. E mesmo assim os sauditas bancam um aumento no preço do petróleo. Então é algo para ser explicado. Então, assim, não vejo ninguém, né, em termos de setores, vencendo com a crise. Em termos de países, eu acho que a gente tem alguns países, entretanto, algumas sociedades que vencem. Tá? A China? A gente vai... Oi? China? É um desses. É um desses, a gente vai chegar lá. Se falou, inclusive, que aí ouvi comentários de que a China seria interessante para a China ter essa crise global, porque ela compraria papel de empresas de outros países mais barato, né? As empresas chinesas... Vou salientar. É bom salientar que a gente não está falando, né? Vamos salientar nesse momento que a gente não está falando que o coronavírus foi proposital, não é nenhuma teoria da conspiração. Não é isso, mas é bom salientar isso porque, né? Mas de qualquer forma, nas circunstâncias atuais, a China é um grande vencedor, porque ela tem liquidez, ela tem 3 trilhões de dólares de reservas, né? Para uma medida de comparação, ela tem o equivalente a 10 vezes o PIB do Rio Grande do Sul em reservas, né? Realmente um cavalario a quantidade de recursos que a China tem. Ela ainda é uma grande demandante, porque a sua produção econômica foi interrompida na segunda quinzena de janeiro e durante o mês de fevereiro, mas ela ainda é um grande produtor econômico e um grande demandante de recursos. E agora, nas condições de
baixa liquidez que a economia global tem, pouca receita, etc., ela vai poder renegociar preços agrícolas e preços de minerais, por exemplo, para o Brasil, né, fora outros países, né, em condições muito mais vantajosas. Isso eu não tenho dúvida, né, por ser também o primeiro país a sair da crise. Ela também, assim como Coreia do Sul e Singapura, né, a China, junto com Coreia do Sul e Singapura, eles também têm a vantagem de poder exercer, e aí a Alemanha também talvez seja um país a ser citado, poder exercer um soft power, né, um poder brando, que é aquele poder que nas relações internacionais a gente fala que é o poder de fazer benfeitorias, né, que não são necessariamente econômicas, mas fazer benfeitorias a países irmãos. Né? Então, por exemplo, se você entra na Xinhua Net, que é a agência de notícias da China, né, você vê várias missões chinesas sendo embarcadas, né, para vários países no mundo. Missões chinesas, por exemplo, para a Sérvia, missões chinesas para o Paquistão, tudo no sentido de cooperação na área de saúde, cooperação no combate, né, ao vírus chinês na interpretação do Trump ou ao Covid-19 na interpretação da Organização Mundial da Saúde. Né? Mas o fato é que isso acaba exercendo um poder brando, um soft power, né, importante. Né? Então, Coreia do Sul e Singapura foram dois países também que tiveram eficácia na sua estratégia de combate à infecção. Né? Foram países que testaram massivamente a população e todos os casos positivos foram, então, reclusos, né? Foram aconselhados à reclusão. Isso acabou exercendo um papel decisivo para que a produção econômica desses países não fosse tão interrompida. De qualquer forma, foi. E no caso da Alemanha, a gente tem uma letalidade muito baixa. Né? O sistema de saúde alemão é um sistema de saúde muito forte, né? É um sistema que se destaca, né, o sistema de saúde alemão, especialmente pela quantidade de leitos em UTI. Então, mesmo tendo uma população envelhecida, registra poucas mortes. Né? Então, é um fenômeno também a ser estudado. Então, são países que, no final das contas, vão ser países que vão exercer esse poder brando. A minha ressalva é só com relação à Alemanha, porque a Alemanha vai ter que administrar um problemaço dentro de casa, que são os países mediterrâneos, né? Os países mediterrâneos furados, fortemente abalados pela epidemia e, ao mesmo tempo, com uma economia que já vinha, tal como a brasileira, já vinha num andar capenga, né? Num andar muito fraco, mesmo antes de qualquer interrupção do fluxo da renda. Sim. Então a gente pode dizer que no tabuleiro da geopolítica a China tende a sair fortalecida dessa crise. E a Europa, como é que ficaria nesse processo? Eu acho que eu acho que a China ela tende a sair fortalecida até o ponto em que, por exemplo, o protecionismo comercial começar a ser manifesto. Né? Então, eu costumo, essa frase é de um colega, né? Eu costumo sempre citar o seguinte: no momento de crise, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Então, as sociedades, ao natural, né? Não há nenhum tipo, talvez, de condenação, o que há é um tipo de recomendação que a gente pode fazer. As sociedades, ao natural, vão procurar safar a sua renda, safar o seu emprego primeiro. Né? Então, as respostas à recessão, historicamente, até a depressão, né, são respostas sempre protecionistas, são respostas sempre nacionalistas e são respostas, né, totalitaristas. Sim. Então, a gente tende aí a ver alguma coisa nesse sentido, que aí a China, sim, por mais que ela esteja numa posição vantajosa, ela acaba sendo prejudicada e acaba tendo que ter um outro tipo de atitude em termos de relações internacionais. O Félix aqui está perguntando, Gustavo, sobre o Japão. Qual é a perspectiva para o Japão, na tua opinião? Se o Japão, como é que ele vai sair desse processo de crise internacional? Pois é, o Japão é um país, né, que ele tem uma grande quantidade de capital, né, ele assim como a China, ele é um grande financiador no resto do mundo, né? Porque antes do coronavírus a gente podia falar em 4 sociedades, né, que detinham superávit de capital, né? 5 sociedades, né? Sociedades árabes, né? Mas 4 grandes players, que eram Alemanha, China, Coreia do Sul e Japão. Né? Então o Japão, tal como a China, ele pode ter grandes pechinchas no mercado internacional para aquisição. Né? O Japão está lidando muito bem com a crise, do ponto de vista até de que é a maior população envelhecida, proporcionalmente envelhecida, do mundo.
né? Então, consideradas essas premissas demográficas, o Japão até tem uma letalidade considerada baixa, né? A gente aponta, por exemplo, para a Itália, o alto índice de letalidade na Itália, como um problema derivado, decorrente do envelhecimento da população. No Japão é igual e a letalidade é sinceramente menor, o maior fluxo, inclusive, de pessoas e fluxo cultural com a China. Então eu vejo o Japão também como um grande vencedor. Ele vai ter um baque muito grande, que vai ser o adiamento dos Jogos Olímpicos. Sim, sim. A gente sabe, né, nós somos brasileiros, não se gasta pouco com Olimpíadas, né, e o Japão, inclusive, a maior resistência ao adiamento das Olimpíadas, que parece iminente, foi inclusive do próprio comitê organizador do Japão. Né? Agora parece claro que essa é a melhor estratégia a ser adotada, até do ponto de vista humanitário, não tem nenhum sentido ser assim. Então o Japão também me parece que sai um vencedor, tanto do ponto de vista do poder brando de combate à doença, como do ponto de vista de ser um detentor de capital, e terá, infelizmente, ótimas pechinchas no mundo ocidental. Falaste aí das Olimpíadas que devem ser transferidas, né? Fala-se inclusive para o ano que vem. Esse ano não teria condições de fazer realmente, e eu me recordo aqui desses eventos que a gente promoveu aqui no Brasil: 14 Copa do Mundo, 16 Olimpíadas, e aquelas declarações que não se faz hospital, Ronaldo fenômeno, né? Então nós temos... Não se faz Copa com hospital, né? Elefantes brancos hoje, né? Estádios aí de Cuiabá, Manaus, né? Rio Grande do Norte, e que se fosse investido em questão de saúde, poderia hoje estar nos ajudando nessa situação de crise aí do coronavírus, né? E baseado nas experiências de Coreia do Sul e Singapura, Nelson, eu penso que o custo, né, dessa pandemia não precisaria ser tão alto, porque Coreia do Sul e Singapura não tiveram tantas atividades interrompidas do ponto de vista econômico, porque a estratégia deles foi comprar muito kit de teste, no que esses recursos poderiam ser, então, utilizados. Compraram muitos kits de teste e saíram testando todo mundo. Quem dava positivo, eles isolavam. Então, eu acho que fica uma lição para o futuro. Eu não sou infectologista, né, mas acho que fica uma lição para o futuro de que, de repente, para a sociedade não sofrer tanto, inclusive no pós-pandemia, talvez a melhor estratégia seja, na medida da tecnicidade possível, mas seja comprar kits de teste e sair testando todo mundo e isolando quem é realmente afetado pela doença. Mas a gente está falando de um país como a Coreia, que é pequeno, né? Talvez seja mais fácil fazer isso, né? Não é pequeno, não. Não é pequeno, não. Nós estamos falando de 50 milhões de pessoas, né? Sim. Estamos falando de 50 milhões. Né? Então, não é pequeno. E a gente tem a sensação de que no caso coreano não há subnotificação. Posso estar errado, mas, né, pelo menos tudo que a gente vê, ao contrário, por exemplo, de repente de um caso como a China ou de um caso como vários outros países, Rússia especialmente. Sim. A gente falou então de China, de Japão, que tende a sair de certa forma fortalecido dessa crise. América Latina é quem perde mais. África, quem sabe? Não é que saiam fortalecidos, eu quero só corrigir essa frase, por favor, né, Nelson? Sim. Eles perdem menos. Entendi. Né? Eles não saem exatamente, eles saem fortalecidos comparativamente, mas eles saem perdendo também, né? No caso da América Latina, sim, eu acho que a gente tem elementos, como eu já coloquei na questão do Brasil, que nós comentamos há minutos atrás, né? A América Latina já vinha em baixo crescimento econômico, a América Latina já vinha em enfrentamento político, né? Nós temos vários países da América Latina que, anterior ao coronavírus, enfrentavam uma situação política delicada, o caso do Chile, o caso da Bolívia, o caso da Venezuela, né? O próprio México não pode ser descartado nesse quesito. Então, assim, são países cujas políticas estavam bastante quentes, né, por assim dizer. Então, quando você junta isso a um crescimento econômico baixo anteriormente, quando você junta isso à paralisação do coronavírus, e no caso de Brasil e México, duas economias que têm empresas petrolíferas expressivas, assim como a Venezuela, quando você junta isso a uma queda forte no preço do barril do petróleo, a gente tem uma tempestade quase que perfeita, né? Então, a América Latina é um perdedor, sim, também por não ter poupança, né? São governos que já vinham em déficit, e aí muita gente ainda me escreve, né? Eu acho que é importante
esse relato, Nelson, porque assim, muita gente me escreve, tá vendo? Agora é a hora do keynesianismo. Só que keynesianismo é quando você gasta no momento de crise e poupa no momento de expansão, né? Então, várias economias não praticam keynesianismo, elas vão praticar mais do mesmo, né? Elas nunca poupam, elas nunca poupam. Então, são economias que já estão estouradas. O limite da dívida dos Estados Unidos, né, recorre à impressão de moeda, o limite da dívida de vários países latino-americanos, o caso brasileiro, que tem 80% da dívida contra o PIB, né, então, um endividamento altíssimo para um país com uma renda de $7.000 apenas per capita. Né? Então, eu acho que a América Latina, sim, é bastante exposta, né, é uma região que a primeira análise sai perdendo bastante com essa crise. Afora toda a tragédia humanitária. Né? Sim. Gustavo Félix aqui continua nos perguntou agora, tu acha que o efeito Rubinho, o vírus chegar atrasado aqui, vai facilitar para lidar com a pandemia? Esse efeito Rubinho aí, como ele... eu não gosto da expressão efeito Rubinho, o Félix vai tomar um puxão de orelha, porque na realidade o Rubinho é um profissional muito competente, né? Ele foi o segundo melhor do mundo na atividade em que ele desenvolvia, então não é pouca coisa. Mas enfim, o Schumacher primeiro foi um fenômeno, né? Pegando a piada aí, o efeito Rubinho, né, é realmente importante, né? Mas eu vejo, por exemplo, o efeito Rubinho acontecendo nos estados brasileiros. Hoje, quando a gente fala em explosão de casos no Brasil, a gente está falando de um fenômeno concentrado em São Paulo e Rio de Janeiro. Sim. A gente não tem explosão de casos, por exemplo, no Paraná, ou em Santa Catarina, ou uma trajetória explosiva, salvo, né, pelo menos até às 18 horas de hoje, no Rio Grande do Sul. Né? Então, esse efeito Rubinho acabou sendo importante para esses outros locais aprenderem com a experiência trágica, especialmente, infelizmente, com a experiência trágica da Itália, né, onde grandes concentrações foram vistas. Aqui, São Paulo e Rio, provavelmente ainda pode ser explicado isso, mas provavelmente o vírus já estava circulando durante o Carnaval. Então, a gente pode sim aprender com esse efeito Rubinho, em que pese o fato do Rubinho ser altamente competente. Então, o efeito Rubinho fica pela competência. Sim, concordo contigo, porque eu acho que o Rubinho foi muito grande na sua época, porque ele tinha simplesmente só o Schumacher como principal concorrente, o cara que é um fenômeno, na minha opinião, fazendo parênteses aí em relação ao esporte, para mim o Schumacher foi o maior piloto de todos os tempos. Né? Mas a denominação efeito Rubinho pode ser pega pela competência. Né? Sim, ele foi o segundo melhor do mundo na época que o Schumacher era o primeiro. Então, cara extremamente talentoso também. Gustavo, para a gente já encaminhando aí a nossa live, até para não tomar muito tempo. Fica à vontade. Fica à vontade, imagina. E aqui a gente conversar e responder os amigos que estão com questionamentos também. Principalmente o Félix, que eu acho que é o que mais está interagindo com a gente aqui, já mandou mais perguntas. Né? Legal. O dólar, Gustavo, como é que vai ficar a questão do câmbio, né? O dólar estourou a marca dos 5, já está em 5 e pouco, aí 5,20, acho que chegou a bater um pouco mais, um pouco menos que isso. Qual é a tendência do câmbio? Qual é a tendência do dólar, do euro? O real vai continuar bem desvalorizado mesmo? Nelson, diante desses 4 fatores que eu citava anteriormente, né, crise política, o executivo brigando com o judiciário, brigando com o legislativo, né, enfrentamento que o presidente cultivava com os 2 poderes além do executivo, o enfrentamento da paralisia econômica que o Brasil tinha antes do coronavírus, né? Crescimento de 1,1% do PIB no ano de 2019, muito aquém das expectativas, né? Muito aquém, inclusive, da capacidade econômica do Brasil. Né? Queda no preço do barril do petróleo. E agora, a paralisação, interrupção do fluxo circular de renda pelo coronavírus, né? A gente ainda continua com uma perspectiva de desvalorização. Né? A gente vai poder assistir recuos, né? A gente viu o recuo aí para 5,10, hoje fechou 5,13,8, né? Se eu não estou enganado, a Petax, né? Muito próximo de 5,14. Então, assim, a gente tem situações, né, que só ampliam, tá, a perspectiva de desvalorização do real. Aí alguém pode perguntar assim, não, mas o dólar, Estados Unidos está imprimindo um monte de moeda.
A zona do euro provavelmente vai ter que imprimir um monte de moeda para dar liquidez para pequenos comerciantes, grandes comerciantes empresas aéreas que vão ter dificuldades com o caixa, né, que tem receitas interrompidas. Tudo isso não faria também o dólar e o euro se desvalorizar? A resposta é sim. Né? Eles também vão se desvalorizar frente, por exemplo, a ativos como ouro, como Bitcoin, coisas do gênero, e o real também vai se desvalorizar em relação a dólar e euro. Né? O princípio básico aqui também é que o fluxo de capitais tende a ser menor. Né? Diante de uma situação na qual todo mundo está precisando de caixa, e quando eu digo todo mundo, não é uma metáfora, é literal mesmo, né? Todo mundo está precisando de caixa, a tendência é saída de recursos, que já vinha acontecendo, né, é bom que se diga, nas semanas anteriores do coronavírus. Desde novembro, a gente tinha saídas importantes, saques importantes da economia brasileira para o exterior, né, e eu penso que isso só tende a se acentuar, porque uma vez que o caixa está furado lá na matriz, né, o caixa está furado lá na companhia europeia, a filial brasileira vai enviar recursos para fechar o caixa. Uma vez que o caixa está furado lá na matriz americana, a filial brasileira tende a enviar caixa para a matriz americana. E os investidores, tomando prejuízos na Bolsa de Chicago, tomando prejuízos na Bolsa de Nova York, prejuízos na Bolsa de Frankfurt, de Londres, também tendem a desfazer as suas posições na economia brasileira, né, e remeterem esse dinheiro para cobrir prejuízos e caixa que eles têm fora do país. Então, sim, a tendência, penso eu, é o real continuar se desvalorizando, em que pese também a desvalorização do euro e do dólar frente a outras moedas e outros ativos. Mas aqui no Brasil também o governo não vai emitir mais moeda? Não é uma tendência? Vai emitir mais moeda. É uma situação totalmente sui generis, né, e recomenda-se que emita-se mais moeda. Né? Agora, isso também, né, não está na pergunta, mas eu acho importante comentar, isso também cria um efeito de longo prazo. Né? As pessoas vão começar a perder confiança nessa moeda que é monopólio do governo. Né? Eu acho que daqui a uma década, se Deus quiser, a gente vai estar vivo. Né? Eu acho que daqui a uma década a gente vai começar a se questionar se esse é um ativo realmente que gera confiança. Ele pode ser muito útil para a gente fazer as nossas transações diárias. Ele pode ser muito útil como unidade de conta e como meio de troca, né? Mas dificilmente ele vai servir para reserva de valor. Porque na primeira quebra de confiança, as pessoas vão pensar assim, vou tirar o meu dinheiro desse recurso. Então eu vejo um futuro para a moeda estatal, né, muito difícil. Ela vai continuar operando, sem dúvida nenhuma. Não estou falando aqui que vai acabar a moeda estatal. Mas ela vai ser mais meio de troca e mais unidade de conta, que são as duas funções básicas da moeda, e ela vai ser menos na terceira função básica da moeda, que é a reserva de valor. A reserva de valor, nós vamos ter grandes dúvidas no futuro sobre ela. Sim. A reserva de valor seria o quê? Moeda virtual? Seria bem... Não, reserva de valor é quando a gente guarda, né, os nossos recursos, guarda a nossa poupança, os nossos fundos, numa determinada moeda. Exemplo, né, assim, você tem a opção, você conseguiu fazer um portfólio de investimento, tá bem? Tudo bem com essa expressão, né? Você fez uma carteira de investimento e você tem a decisão que é a seguinte, Nelson. Olha só a tua decisão, hein? Pergunta. Você colocaria o teu investimento no real brasileiro ou no peso argentino? Nossa, que pergunta difícil essa. Então, isso mostra, né, a confiança, a função da reserva de valor da moeda. Né? Quando você deposita fundos na expressão de uma moeda, você também está confiando nessa moeda. Sim. Diante de um volume absurdo, né, além de trocar pelo pão na esquina, né, o meio de troca, além do pãozinho ser expresso na unidade de conta, que é a moeda, né, a moeda também tem essa função de guardar o valor, guardar a poupança. Por isso, reserva de valor. Então, a moeda, daqui a uns 10 anos, ela vai ter essa função, penso eu, a moeda estatal, ela vai ter essa função questionada. Porque, Nelson, assim, a gente está triplicando, né, a aposta na moeda. Nós fizemos isso em 29, no caso do dólar, nós fizemos isso em 73, na crise do petróleo, né, nós fizemos isso em 2008, para salvar a liquidez de muitos bancos no sistema financeiro americano,
e agora vamos fazer de novo. Eu acho que a gente está caminhando aí para um questionamento forte da moeda estatal. Não que ela vai deixar de existir, mais uma vez, mas ela vai ter a sua função de reserva de valor, a sua confiança, né, retraída. Modificada. Algumas perguntas aqui, Gustavo, do pessoal que está interagindo com a gente. Pois não. Jane Loureiro, falando da questão das ações do governo, como a MP que suspende o contrato de trabalho. Janes, isso foi revogado pelo Bolsonaro hoje à tarde. Ele revogou essa questão dos 4 meses, né, de que não seria pago para o trabalhador, que a empresa poderia não pagar o trabalhador por 4 meses, né? Então isso foi revogado. Isso foi precipitado, a gente já comentou aqui, né? Foi precipitado e não tem paralelo ainda no mundo, então é melhor aguardar um pouco o desdobrar dos acontecimentos. E foi revogado então hoje à tarde pelo presidente. A Luciane, a Lu Vilnes, que está lá na França, grande amiga, a Lu tá falando assim, que lá na França de momento liberou 350 milhões e estima até o final da crise 6 bilhões para ajudar o povo francês na crise. A França, como é que tu vê a questão da França, dos países ali, França, Espanha, aquela região ali da Europa, Gustavo? Mais uma vez, esses montantes ainda são insuficientes, então a gente vai com certeza, né, esperar mais pacotes nesse sentido, esperar mais liberações de recursos, né, e a gente vai ter que ter um direcionamento, e essa é a grande dificuldade de operacionalizar políticas nesse momento, a gente vai ter que ter um direcionamento para essa população que vai ficar desassistida, essa população que vai perder o emprego, que vai à falência, né, e mais uma vez muitas pessoas da classe média. Então a França está sendo ainda bastante cautelosa, a colega e aí o mundo podem esperar mais pacotes da França, né, nesse contexto. E aí o Mediterrâneo acaba sendo a grande fonte de exposição para a Europa. Mais uma vez, países como Grécia, Itália, Espanha e Portugal que estão, né, no epicentro da pandemia e são países que já vinham endividados e são países que dependem fortemente do setor de serviços, né, turismo especialmente, são países que vão comprometer o desempenho tanto de França quanto de Alemanha. Né? Então isso acaba sendo um problema de longo prazo aí para a França, problema de médio e longo prazo, inclusive, né? Não apenas de curto prazo, e que agora a gente tem um verdadeiro teste também para a liderança do Macron. Eu sei que falar de teste de liderança nesse instante é o menor dos problemas, né? A gente tem um problema humanitário catastrófico, mas a gente realmente agora vai medir o pulso dessa liderança do Macron. Eu acho que nós vamos ter um paralelo, né, que a gente vai ter que começar a pensar, né, por enquanto os governos estão só liberando dinheiro, a gente vai ter que começar a pensar políticas assistenciais, né, políticas sociais mais estruturadas, né, não que esses países não tenham essa experiência, eles têm, mas eu diria que uma recessão global, né, como eu disse na introdução da nossa conversa, uma recessão que atinge a todos em paralelo. Nisso ela não tem paralelo, né, desculpa aqui a repetição, ela não tem paralelo, não tem comparação na história, né, então é realmente um novo teste para essas políticas de assistência social e, né, enfim, combate à carestia.